A ambição na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho atualizar esse tema para vocês. Eu venho trazer mais 3 livros, 3 romances, uma peça de teatro, 2 romances na verdade, que tem este tema aqui como mote. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Siga no Instagram, Que Vi do Mundo. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Dê uma olhadinha aqui no box de informações para vocês verem as modalidades. Bora lá falar de um dos meus livros favoritos da vida, que me acompanha aqui há algum tempo, ou até mesmo há pouco tempo, já deve saber, que O Vermelho e o Negro, do Stendhal, é um dos romances favoritos da minha vida. Se eu tivesse que fazer top 3, top 5, top 10, enfim, tops, não sei das quantas, este certamente entraria. Já fiz vídeo exclusivo sobre ele, então se você quiser entender porque eu gosto tanto, no vídeo exclusivo eu dou algumas razões. E também no vídeo em que eu falo os meus critérios, avaliar a literatura, né, o que eu considero interessante e tal, eu também comento os critérios e aí vocês chegam a esse aqui. Aqui, quem já leu esse livro sabe que Julian Sorel é uma das personagens mais ambiciosas da literatura. Ele era filho de um camponês, tinha irmãos também camponeses, mas ele tinha uma educação mais refinada porque ele se instruiu com padre, cônego, vigário, enfim, um religioso lá. Então ele aprendeu latim e tal, e isso o possibilitou ser preceptor na casa do prefeito da cidade. Ele foi preceptor dos filhos do prefeito. É isso que o faz ambicioso? Não, não necessariamente. Porque ele, mesmo lá com os irmãos, com o pai lá no campo, ele não se adequava. Por quê? Porque ele teve contato com outra realidade, né? E ele também admirava muito Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte é o maior self-made man da história, né? Se tornou imperador, inclusive. Veio assim bem de baixo e se tornou imperador de um país que nem era o seu. Ele era da Córcega, né? Ele não era francês. E então ele admirava muito Napoleão Bonaparte. Então essa ambição de conseguir, de trilhar, de almejar, galgar novas posições sociais era o que ele queria e ele se sentia superior, né? Então ele tem assim uma arrogância. Eu gosto desse personagem porque ele não é só isso, mas não posso negar que boa parte do caráter dele é composta por essa arrogância aí. Mas assim, ele é jovem, tá, e faz parte da juventude e ele acaba aprendendo bem, né? Ele passa por um arco de aprendizagem bem interessante também. Então, ele galga, ele é ambicioso, ele quer mais, e depois ele vai servir, vai ser secretário lá na casa de um nobre, num período de restauração francesa, sendo que ele é o grande admirador de Napoleão Bonaparte. Isso tem que ficar em silêncio, né, porque a gente está num período de restauração, a monarquia está voltando ao poder, então ele tem que ficar lá calado com as suas admirações e tal, enfim. É um personagem grandioso. O segundo que eu quero mostrar é o Frankenstein, da Mary Shelley. O Frankenstein é ambicioso, lembrando que Frankenstein não é a criatura, é o criador, né? É aquela desmedida do criador. E aí já me lembro de mais um que dá para citar da próxima vez, que é o próprio Fausto, né? Aqui, a dificuldade de se manter no seu quadrado, né? Que é a híbris lá, grega, de um cientista, né? Um cientista que já tentou e vive, é sua razão de viver, inclusive, ficar fazendo experimentos, ficar pesquisando, buscando, não sei o quê. E aí o Frankenstein criou, a partir de restos humanos e com um pouco de energia elétrica, criou uma criatura que depois fugiu do controle, né? Todos conhecem bem essa história. Se não leu o livro, conhece por meio de desenho animado, de filme, enfim. É uma história muito contada aí. Também tem um vídeo em que eu comparo também com o mito de Prometeu, porque aqui mesmo está escrito, ó, Frankenstein ou Prometeu moderno. Essa ambição, eu falei da desmedida, mas é a ambição aqui do Prometeu, né? A desmedida, a híbris com que Prometeu, pela qual o Prometeu foi punido, inclusive. E é exatamente isso. Você, um reles mortal, querer ter poder de um deus, por exemplo.
E o último aqui é a peça de teatro Macbeth, do Shakespeare. Aqui a gente tem a ambição de se tornar rei. Aqui o próprio Macbeth, a esposa dele também, né? Aqui a gente não tá falando nem de uma pessoa, a gente tá falando de um casal. Eles tentando ali almejar o posto de rei, fazem tudo que fazem, cometem assim traições, puxadas de tapetes pelo poder, né? Shakespeare trata sempre desses temas e dos conflitos humanos. Shakespeare sempre trata desses temas e aqui também tem assim todos os conflitos humanos, né? Decorrentes dessa ambição. Uma grande peça, uma das minhas favoritas do Shakespeare. Então aqui nós temos 3 obras literárias em que há ambição como tema. E nos 3 casos a gente tem a punição, né? Então, para ver a nossa mentalidade assim cristã mesmo de punir. Nos 3 casos há uma punição severa, como se a ambição fosse uma característica do nosso caráter que deve ser domada, podada, não incentivada, que uma vez incentivada pode ser punida e tal. Em nenhum caso há redenção sequer. Se vocês pararem para pensar, em nenhum caso há redenção. Quem leu as 3 histórias sabe do que eu estou falando. Não vou especificar para não dar spoiler, mas em nenhum caso há redenção. Há uma punição assim irreversível. Para a gente ver como é a nossa mentalidade aqui ocidental, nossa mentalidade cristã, com esse traço de caráter condenado desde a antiguidade clássica, né? Como no caso do Prometeu. Me apontem, me indiquem mais obras que tem esse tema. Aqui no vídeo eu já pontuei uma que é do Fausto, dá para trazer aqui, mas gostaria que vocês contribuíssem com mais títulos. Muito obrigada, beijos.